O livro de Urântia, documento 13, As Esferas Sagradas do Paraíso 1, Os 7 Mundos Sagrados do Pai. O circuito das esferas sagradas de vida do Pai contém os únicos segredos inerentes à personalidade, no universo dos universos. Estes satélites do paraíso, no mais interno dos 3 circuitos, são os únicos domínios proibidos concernentes à personalidade no universo central. O paraíso inferior e os mundos do Filho são, do mesmo modo, fechados às personalidades, porém nenhum desses domínios, de qualquer modo, concerne diretamente a personalidade. Os mundos do Pai no paraíso são dirigidos pela ordem mais elevada dos filhos estacionários da Trindade, os segredos trinitarizados da supremacia. Desses mundos, pouco posso eu dizer. Das 2 múltiplas atividades, posso dizer menos ainda. Tais informações dizem respeito apenas àqueles seres que ali funcionam e que dali vão mais adiante. E ainda que eu esteja familiarizado, de um certo modo, com 6 desses mundos especiais, eu jamais aterrissei em Divinington. Tal mundo é inteiramente proibido para mim. Uma das razões pelas quais esses mundos são secretos é que cada uma dessas esferas sagradas desfruta de uma representação especializada, ou manifestação das deidades que compõem a Trindade do paraíso, não de uma personalidade, mas de uma presença única da divindade, que pode ser apreciada e compreendida apenas por aqueles grupos especiais de inteligência residentes naquela esfera particular, ou que podem ser ali admitidos. Os segredos trinitarizados da supremacia são os agentes pessoais dessas presenças especializadas e impessoais da divindade. E os segredos da supremacia são seres altamente pessoais, esplendidamente dotados e maravilhosamente adaptados ao seu trabalho excelso e exigente. Divinington, este mundo, é, em um sentido único, o seio do Pai, a esfera de comunhão pessoal do Pai Universal, e nele existe uma manifestação especial da sua divindade. Divinington é o ponto de reunião dos ajustadores do pensamento no paraíso, mas é também o lar de inúmeras outras entidades, personalidades e outros seres que têm origem no Pai Universal. Muitas personalidades, além do Filho Eterno, têm origem direta em atos solitários do Pai Universal, e tão somente os fragmentos do Pai, as personalidades e outros seres, de origem direta e exclusiva do Pai Universal, confraternizam-se e funcionam nesta morada. Os segredos de Divinington incluem o segredo da outorga e da missão dos ajustadores do pensamento. A sua natureza, origem e a técnica do seu contato com as criaturas mais baixas dos mundos evolucionários é o segredo dessa esfera do paraíso. Essas assombrosas transações não concernem pessoalmente ao resto de nós e, portanto, as deidades consideram apropriado ocultar da nossa compreensão plena certas características desta ministração grandiosa e divina. Até o ponto em que temos contato com essa fase da atividade divina, é-nos permitido ter conhecimento completo dessas transações, mas no que diz respeito aos detalhes íntimos dessa grande outorga, não estamos plenamente informados. Essa esfera também conserva os segredos da natureza, propósito e atividades de todas as outras formas de fragmentos do Pai, dos mensageiros por gravidade e das hostes de outros seres não revelados a vós. É bastante provável que essas verdades pertinentes a Divinington, que se mantêm ocultas para mim, se reveladas, venham meramente confundir e dificultar o meu trabalho atual, e pode ser ainda que estejam além da capacidade conceptual da minha ordem de seres. Sonarington. Essa esfera é o seio do Filho, o mundo de acolhimento pessoal do Filho Eterno. É a sede central do paraíso para os filhos de Deus, descendentes e ascendentes, após estarem, quando estiverem, inteiramente acreditados e finalmente aprovados. Esse mundo é o lar, no paraíso, de todos os filhos do Filho Eterno e dos seus filhos coordenados e coligados. Há numerosas ordens de filiação divina ligadas a essa morada superna, que não têm sido reveladas aos mortais, já que elas não estão ligadas aos planos do esquema de ascensão, da progressão espiritual humana através dos universos e até o paraíso. Os segredos de Sonarington incluem o segredo da encarnação dos filhos divinos. Quando um filho de Deus torna-se um filho do homem, nascendo literalmente de uma mulher, como ocorreu no vosso mundo, há mais de 19 séculos atrás, trata-se de um mistério universal. Isso está ocorrendo em todas as partes, nos universos, e o segredo dessa filiação divina é um segredo de Sonarington. Os ajustadores são um mistério de Deus, o Pai. A encarnação dos filhos divinos é um mistério de Deus, o Filho, um segredo encerrado no 7º setor de Sonarington, um domínio não penetrável por ninguém,
exceto por aqueles que pessoalmente passaram por essa experiência única. Apenas aquelas fases da encarnação que têm a ver com a vossa carreira de ascensão foram trazidas ao vosso conhecimento. Há muitas outras fases dos mistérios da encarnação dos filhos do paraíso, que são tipos não revelados de missões de serviço no universo, não abertos ao vosso conhecimento. E há ainda outros mistérios em Sonarington. Spirington. Este mundo é o seio do Espírito, o lar do paraíso dos altos seres que representam exclusivamente o Espírito Infinito. Aqui congregam-se os 7 Espíritos Mestres e algumas das suas filiações de todos os universos. Nessa morada celeste podem ser encontradas também inúmeras ordens não reveladas de personalidades espirituais, seres destinados às múltiplas atividades do universo, não ligados aos planos de elevação das criaturas mortais do tempo até os níveis da eternidade do paraíso. Os segredos de Spiriton envolvem os mistérios impenetráveis da refletividade. Nós vos falamos sobre o fenômeno amplo e universal da refletividade, mais particularmente de como ela opera nos mundos sede dos 7 superuniversos, mas nunca explicamos inteiramente esses fenômenos, pois não o entendemos completamente. Compreendemos bastante, muito mesmo, sobre ele, mas diversos detalhes fundamentais ainda são mistérios para nós. A refletividade é um segredo de Deus, o Espírito. Vós fostes instruídos a respeito das funções da refletividade em relação ao esquema de ascensão no caso da sobrevivência dos mortais. E assim é que opera. Mas a refletividade é também um aspecto indispensável ao trabalho normal de inúmeras outras fases de ocupação no universo. Esse dom do Espírito Infinito é também utilizado em canais outros, diversos daqueles que fazem a reunião das informações e a disseminação dos dados. E há ainda outros segredos de Spiriton. Vicegerinton. Esse planeta é o selo do Pai e do Filho. É a esfera secreta de certos seres não revelados que têm origem nos atos do Pai e do Filho. Esse também é o lar no paraíso de muitos seres glorificados, de ancestralidade complexa. Aqueles cuja origem é complicada por causa das técnicas muito diversificadas que operam nos 7 superuniversos. Muitos grupos de seres dos que se reúnem nesse mundo não têm a sua identidade revelada aos mortais de Urantia. Os segredos de Vicerinton incluem os segredos da trinitarização, e a trinitarização constitui o segredo da autoridade de representar a Trindade, de como atuar sendo vice-regentes dos deuses. A autoridade de representar a Trindade é passada pelas apenas aqueles seres revelados e não revelados, que são trinitarizados, criados, gerados por factualidades, ou eternizados por quaisquer duas ou por todas as 3 pessoas da Trindade do Paraíso. As personalidades trazidas à existência pelos atos trinitarizantes de certos tipos de criaturas glorificadas representam não mais do que o potencial conceptual mobilizado naquela trinitarização, embora tais criaturas possam ascender por meio do caminho do abraço da deidade aberto a todos os seus semelhantes. Os seres não trinitarizados não compreendem plenamente a técnica da trinitarização, seja por 2, seja por 3, dos criadores, seja por certas criaturas. Vós não ireis compreender inteiramente tal fenômeno, a menos que, em um futuro longínquo, na vossa carreira glorificada, vós intenteis essa aventura e sejais bem-sucedidos nela, pois, de outro modo, esses segredos de Vicegerinton serão sempre proibidos a vós. Mas para mim, que sou um ser de origem elevada na Trindade, todos os setores de Vicegerinton estão abertos. Eu entendo completamente e também protejo total e sagradamente o segredo da minha origem e destino. Há ainda outras formas e fases de trinitarização que não foram levadas ao conhecimento dos povos de Urantia, e essas experiências, nos seus aspectos pessoais, estão devidamente protegidas no setor secreto de Vicegerinton. Solitarington. Esse mundo é o selo do Pai e do Espírito, e é o centro de encontro de uma hoste magnífica de seres não revelados, com origem nos atos conjuntos do Pai Universal e do Espírito Infinito, seres que partilham de aspecto do Pai, além da sua herança do Espírito. Essa é também o lar dos mensageiros solitários e outras personalidades de origem supra-angélicas. Vós conheceis pouquíssimos dentro desses seres. Há um vasto número de ordens não reveladas em Urantia. O fato de terem o seu domicílio no 5º mundo não significa necessariamente que o Pai tenha a ver com a criação dos mensageiros solitários ou dos seus coligados supraangélicos, mas nesta idade do universo ele tem a ver com a função deles. Durante a presente idade do universo, essa é também a esfera do status dos diretores de potência do universo. Há inúmeras ordens adicionais de personalidades espirituais, seres desconhecidos do homem mortal, que consideram Solitarington como sendo o seu lar, na esfera no paraíso.
Deveria ser lembrado que todas as divisões e níveis de atividades no universo são plenamente providas de ministros espirituais, como é o domínio que se ocupa de ajudar o homem mortal a ascender ao seu destino divino no paraíso. Os segredos do Solitarinton, além de certos segredos da trinitarização, este mundo mantém os segredos da relação pessoal do Espírito Infinito com algumas filiações mais elevadas da terceira fonte centro. Em Solitarinton são mantidos os mistérios da associação íntima de inúmeras ordens, não reveladas com os espíritos do Pai, do Filho e do Espírito, com o tríplice Espírito da Trindade e com o Espírito do Supremo, do Último e do Supremo Último. Serafinton, esta esfera, é o seio do Filho e do Espírito, e é o mundo lar das imensas hostes de seres não revelados, criados pelo Filho e pelo Espírito. É também a esfera de destino de todas as ordens ministradores de hostes angélicas, incluindo superafins, seconafins e serafins. No universo central e nos universos mais afastados também servem inúmeras ordens de magníficos espíritos que não são espíritos ministradores para aqueles que serão herdeiros da salvação. Todos esses servidores espirituais, pode ser que seja servidores, mas aqui está escrito servidores espirituais, em todos os níveis e domínios de atividades do universo, consideram Serafinton como o seu lar no paraíso. Os segredos de Serafinton envolvem um mistério tríplice, dos quais eu posso mencionar apenas um: o mistério do transporte seráfico, a capacidade de várias ordens de serafins e de seres espirituais aliados de envolver, nas suas formas espirituais, todas as ordens de personalidades não materiais e de carregá-las em longas jornadas interplanetárias, é um segredo fechado nos setores sagrados de Serafinton. Os serafins de transporte compreendem esse mistério, mas eles não o comunicam ao resto de nós, ou talvez não possam fazê-lo. Os outros mistérios de Serafinton são pertinentes às experiências pessoais de tipos de servidores espirituais, até agora não revelados aos mortais. E nós nos coibimos de falar sobre os segredos de tais seres, tão proximamente relacionados, pois vós quase poderíeis compreender tais ordens próximas de existência, mas equivaleria a uma quebra de confiança apresentarmos até mesmo o nosso conhecimento parcial de tais fenômenos. Ascendinton. Esse mundo único é o selo do Pai, do Filho e do Espírito, local de encontro das criaturas ascendentes do espaço, a esfera de recepção dos peregrinos do tempo que estão de passagem pelo universo de Avona, no seu caminho até o paraíso. Ascendinton é o lar verdadeiro, no paraíso, das almas ascendentes do tempo e do espaço, até que elas alcancem o status de seres do paraíso. Vós, mortais, passareis a maioria das vossas férias de Avona em Ascendinton. Durante a vossa vida em Avona, Ascendinton será para vós o mesmo que foram os diretores de reversão durante a ascensão local e no superuniverso. Aqui vós vos engajareis em milhares de atividades, que estão além da compreensão e da imaginação mortal. E como em todos os avanços anteriores, na ascensão em direção a Deus, o vosso eu humano entrará aqui em novas relações com o vosso eu divino. Os segredos de Ascendinton incluem os mistérios da construção gradual e certa, na mente material e mortal, de uma contraparte espiritual e potencialmente imortal do caráter e da identidade. Esse fenômeno constitui um dos mistérios de maior perplexidade dos universos. A evolução de uma alma imortal dentro da mente de uma criatura mortal e material. Vós não ireis jamais compreender essa transação misteriosa antes de alcançardes Ascendinton. E é por isso que de toda Ascendinton estará aberta aos vossos olhares maravilhosos. Um sétimo de Ascendinton é proibido para mim, aquele setor ao qual concerne esse mesmo segredo que é, ou será, da experiência e posse exclusiva do vosso tipo de ser. Essa experiência pertence à vossa ordem humana de existência. A minha ordem de personalidade não está diretamente ligada a tais transações. Desse modo, são proibidas a mim, mas serão finalmente reveladas a vós. Todavia, mesmo depois que forem reveladas a vós por alguma razão, permanecerão para sempre como um segredo vosso. Vós não os revelareis a nós, nem a qualquer outra ordem de seres. Sabemos sobre a fusão eterna de um ajustador divino com uma alma imortal de origem humana. Mas os finalitores ascendentes conhecem essa experiência em si como uma realidade absoluta.